This meeting is being recorded. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cris. Espero que chegue mais alguém, mas só de não me deixar sozinha já tá ótimo, né, Cris? Então, a gente combinou que esse encontro a gente não ia apagar incêndio, né? Não ia resolver nada emergencial. A gente está na reta final do ano. Acho que todo mundo, com dificuldade ou não, acabou entrando no tranco e sacando o que tinha que rolar, né? Mas agora começam a surgir inquietações, desafios para acabar o ano de uma maneira legal, né? Relatórios, verso de boletim, planejamento para o ano que vem, lista de material, começam a surgir várias coisinhas que já são quase uma transição para o próximo ano, mas possivelmente dão uma assustadinha quando vocês estão fazendo isso pela primeira vez, né? E isso vai ser um trabalho mesmo para quem não seguir com a turma, né? É raro, eu acho que aqui no nosso grupo só tem uma pessoa, mas ainda assim essa pessoa tem que apresentar os relatórios, contar tudo o que aconteceu, né? Deixar os versos de boletim para as crianças, porque foi ela que ficou o ano todo com as crianças, né? E aí, coitado do professor que pega essa turma andando e ainda tem que sacar da cartola verso de boletim, né? Então, é isso. Eu estava comentando com a Cris, antes de começar a gravar, que eu não consegui encontrar. Peraí, deixa eu botar a Fernanda para dentro. Eu não consegui encontrar um relatório de primeiro ano. Semana passada foi meu aniversário, o filho mais velho veio para casa, depois foi aniversário do meu sogro, depois me entrevei das costas. Gente, aconteceu tudo, inferno astral, inferno astral com aniversário, entendeu? Tudo. E aí eu não consegui ficar xeretando tanto tempo, porque é um tempo que a gente gasta, né, procurando essas coisas que já fazem muito tempo. Mas eu encontrei um relatório de quarto ano. É claro que ele vai ter muita coisa diferente de um primeiro ano, mas eu deixei ele aqui de banda de qualquer jeito, porque tem uma base, tem um esqueleto de relatório que foi o meu esqueleto de relatório desde o primeiro ano. Então, quando eu penso, vamos começar pelo assunto de relatório, tá? O relatório é o seguinte, eu entendo ele como um mapa para as famílias. Não só de como seus filhos estiveram conosco, de como foi todo o seu processo de desenvolvimento, a sua evolução, né, desde o primeiro momento. Então, já tivemos alguns encontros que eu contei para vocês assim. Gente, tenha um caderninho em cima da mesa na sala. Anotem as coisas que estão acontecendo no dia a dia, porque isso ajuda muito a gente a fazer o relatório depois. Porque a gente não vai lembrar dos detalhes, é muita coisa que acontece dentro de uma sala Waldorf, é muito intenso, a gente tem que estar sempre muito dedicado, sempre estudando, né? Muitos de nós ainda fazendo formação ou fazendo outros cursos. Então, é muita coisa a lembrar de detalhes, de especificidades de crianças, de delicadezas que aconteceram, né? E se a gente for olhar para cada uma das crianças, independente da turma ser grande ou não, elas passam por muitas fases em um ano. A gente tem que estar anotando isso tudo para depois pegar todas as anotações de uma criança e falar: nossa, olha, aqui na matemática achei que estava super desconectado, né? Que não estava pegando. Olha nessa outra fase que como evoluiu, que legal, preciso trazer isso para o relatório, né? Olha como aqui no ano eu anotei e me lembro de ter anotado como tinha um esmero, um cuidado, uma atenção com seus materiais e agora no ano, nossa, tudo quebrado. Então pode acontecer de tudo. Só que como são várias crianças, é interessante a gente ter essas anotações, tá? Então eu reforço aqui isso com vocês. Eu sei que no dia a dia é super corrido, mas eu tinha o hábito, bom, eu sempre tive muitos filhos, né? O meu movimento de ir para a escola Waldorf foi por causa dos filhos, né? Então eu tinha o hábito de
anotar as coisas mais importantes antes de fechar minha sala e ir buscar as crianças nas outras salas, antes de ir catando meus filhos pela escola. Eu já parava antes de sair da sala. Preciso anotar isso aqui que aconteceu com fulano, essa outra. Aí eu ia anotando as coisas mais importantes. Em casa, depois, poxa, esqueci de anotar. Mas o caderno estava sempre na minha bolsa. Sempre na minha bolsa. Eu estava sempre anotando tudo. E aí, na hora do relatório, o que a gente vai pensar né, um caminho legal para a gente construir? Um relatório trimembrado, um relatório onde eu fale de pensar, de sentir, de querer, né? Onde no querer eu fale não só de movimento, eu fale de equilíbrio, eu fale de relação com o meio ambiente, de relação com a prof, de relação com os outros colegas. Se tinha alguma amizade ou alguma implicância que se destacava mais, isso entrava no relatório também, sabe? Sem exposição excessiva, mas para as famílias entenderem, né? É, Normalmente é uma predileção, né? Eu não passei por uma situação de ter alunos que, sei lá, que faziam bullying com outros, ou que eu não tive esse desafio, né? A minha turma não tinha isso, mas tinha crianças que eram muito fechadas, né? Que tinham muita dificuldade de interagir, de verbalizar, de comunicar, muito tímidos, desconfiados, e outros que eram muito sociais, né? Então essas qualidades, né, de tempero das crianças eu trazia também, no sentir como se relacionava não só com a arte, né, com as atividades artísticas, como também como lidava com os desafios, com os conflitos, se era uma criança mediadora, né, que ligava as crianças, ou se era uma criança provocativa, né, que intimidava. Isso tudo entrava e no pensar como se relaciona com o conteúdo, se tem uma boa memória, se é rico em fantasia, se é pobre em fantasia, né? Para quem de repente ainda está meio perdidinho com essa história de pobre e rico em fantasia, pobre e rico em fantasia não tem nada a ver com criatividade, com fantasia nesse campo, né, da imaginação. Fantasia na terminologia, né, tipologia, tipos constitucionais, né, lá no primeiro setênio, possivelmente foi um erro de tradução. O Steiner está falando de relação com a memória. Se a criança é pobre em fantasia, ela não consegue guardar. Ela é rica em fantasia, ela não consegue esquecer. Né? O ideal é a gente buscar o equilíbrio. E nós, como educadores, a gente não cair, não resvalar, né? Se aprofundar nesse conteúdo e não achar que o rico em fantasia, de repente, ele é mais legal que o pobre em fantasia. Né? Porque a gente vive num mundo que é consumista, capitalista, né? Então o rico é mais legal que o pobre, né? Se a gente ficar bem raso, a gente pode achar que ser rico é muito mais legal. E aí vai achar que a criança rica em fantasia ai, nossa, esse aluno é melhor. Não, as duas crianças, elas têm questões, tá? Tanto o rico quanto o pobre podem, isso é um desequilíbrio. O que é o ideal? É a gente conseguir perceber que ela tem traços de uma coisa ou de outra, mas que ela consegue acessar o conhecimento, ela consegue ir lá na nuvem da memória, no baúzinho da memória e lembrar, recuperar uma coisa, como, por exemplo, uma história que a prof contou, um conteúdo que a prof trouxe. Mas ela não fica com aquilo, ela não fica regurgitando aquilo, ela não fica como uma vaca que aquilo fica voltando sem ela ter nenhum controle. E é assim que os ricos em fantasia são, eles ficam sofrendo, né? Porque eles não têm nenhum controle, nenhum domínio sobre isso. Então, uma coisa que acontece, que é traumática, que marca a memória de uma criança rica em fantasia, ela nunca mais vai esquecer. Ela não tem essa capacidade, né, de controlar isso.
Então, também traz muito sofrimento, tá? Fechei o parêntese aqui só para trazer uma explanação um pouquinho mais aprofundada sobre o rico e pobre em fantasia, porque isso eu acho que é um tema importante de se trazer no relatório, a relação da criança com a memória, né? A memória, ela é fundamental, né? A gente fica... O processo de aprendizado, ele se baseia no desenvolvimento da memória, né? A gente vai costurando o aprendizado, resgatando o que aconteceu um dia antes, né? O pensar, ele é sempre o volta lá. O que aconteceu ontem? Se a criança não lembra, ela fica... Então, toda vez que vocês olharem para uma criança, ela tá tipo, meu Deus, eu não faço a menor ideia do que a prof trouxe ontem. Fiquem atentos a essas crianças. Isso precisa chegar, essa informação precisa estar bem viva para os pais, porque a gente precisa jogar bola junto com as famílias. As famílias precisam saber dessa qualidade do filho, né? Para apoiar a gente. Tem muitas dicas, muitas técnicas, muitos hábitos salutares para a gente indicar para as famílias que têm filhos que são assim, né? E se eles ajudarem a gente, com certeza o trabalho na escola vai ser melhor também. Só panorama, tá? E aí eu começo o relatório contando, né, como o que aconteceu durante esse ano, um primeiro parágrafo falando sobre esse ambiente de aprendizado, né, do primeiro ano, né, onde os conteúdos estão todos mergulhados num caldeirão de fantasia, que né, as crianças ainda estão com um pezinho lá no jardim, mas muito curiosas pelo mundo, desejando conhecimento, né? Esse conhecimento ele chega mergulhado num caldeirão de fantasia, porque as crianças estão nesse ambiente de contos de fadas, por isso essa é a história que alimenta elas, né, alimenta a alma delas. É muito importante quando a gente traz um relatório a gente traduzir os termos mais antroposóficos, não deixar de trazer, né? Porque tem pai que já saca as coisas, né? E quer entender um pouco mais, mas a gente precisa partir do pressuposto que o antroposofês ele não vai ser entendido por ninguém. Então a gente vai traduzindo as coisas, né? A gente não chega e coloca que os contos de fadas são um alimento anímico das crianças, porque às vezes a mãe vai ficar, nossa, o que que ela está querendo dizer com isso? E isso é uma coisa tipo super simples, né? Mas como eu posso traduzir isso? Né? Olha, a criança de 7 anos, né? Ela precisa de um determinado leite, uma determinada nutrição para sua alma, né? A gente acredita, né, dentro da antroposofia, que as histórias são esse tipo de nutrição, né? Que não chega só para o seu corpo, que chega também para essas outras partes que compõem a criança. Aí a gente vai, né, cada um com o seu jeitinho, cada um com as suas palavras, mas traduzindo as palavras, tá? Essa é uma dica importante também. O relatório ele precisa ser fácil de entender, tá? E aí, depois desse parágrafo, eu gostava de falar como a criança chega. E aí eu falo como que se a criança é pontual, se ela é bem cuidada, se ela chega bem disposta, se ela chega. É claro, gente, que todo mundo tem criança que chega e você percebe que está faltando alguma coisa, que está faltando um olhar da família, que está faltando um cuidado, né? Mas nessa hora a gente vai usar as melhores palavras para a família entender que precisa melhorar, mas sem se sentir ofendida pelo professor de classe. Porque senão ela se afasta da gente. E a gente não quer isso. A gente quer que ela chegue junto. A gente quer que ela assuma a sua responsabilidade. A gente quer que ela nos dê a mão para cuidar daquela criança junto, né? Então, por exemplo, essa criança que eu estou lendo o relatório aqui, né? Eu falo que ele costuma chegar à escola pontualmente, disposto, bem cuidado. Se fosse o contrário disso, é claro que o atrasado é uma coisa importante de chegar, né? Quando a criança chega atrasada, ela tem dificuldade muitas delas, né? De se encaixar, de se harmonizar com o grupo,
né? Então a gente pode até botar um recadinho lá. Poxa, esse ano aconteceu muitas vezes, né, dessa criança chegar atrasada. Eu, como professora de classe aqui, percebi que isso foi é, um, uma dificuldade, um desafio para ela para se integrar, para se harmonizar com a turma, né? Então sinto que é um ponto que podemos melhorar, mas sempre, sabe, escolhendo boas palavras, sendo amável com a família, tá? Sem rispidez ou sem delicadeza, com o máximo de esmero com as palavras, com a escrita, tá? Porque um texto é diferente de uma conversa. Ele dá margem para uma interpretação equivocada se a gente não tiver esmero, né? Não. Então, eu prefiro um relatório. Esse aqui eu falei para a Cris se apavorou, né? Tem 7 páginas, né? Mas é isso, ele tem vários trechos que são iguais para todas as crianças. Eu não fiquei escrevendo 7 páginas para cada uma das crianças, mas tem essa coisa muito detalhadinha, sabe? É, E aí eu vou ler um pedaço agora para vocês entenderem para eu traduzir em texto o que eu estou falando para vocês em relação. Eu acho que é legal eu dar uma exemplificada, tá? Esse parágrafo eu estou falando um geral sobre essa criança, antes de estar no seu processo mais pontual de cada matéria, da relação dele com cada matéria, tá? Então, eu coloquei. Aprendeu a estar atento e dedicado com as suas tarefas ao longo do ano. Apresentou dificuldade de se conter quando fica muito empolgado. Precisa estar mais vigilante com as suas palavras, com suas atitudes. Era uma criança muito expansiva, boca suja. Mas olha só como tem um cuidado meu de falar isso para as famílias, porque, gente, a maioria das famílias, pelo menos, né? Vamos partir desse lugar, porque eu sei que não é verdade, não é totalmente verdade, mas muitas famílias, quando escolhem uma escola Waldorf, elas sabem os filhos que têm. Elas já estão atentas aos seus filhos. Não precisa a prof chegar e ficar, né, falando que a criança fala palavrão o dia inteiro de um jeito, né? Eu acho que é interessante esse processo assim de valorizar as mudanças e destacar de uma maneira delicada o que era desafiador, tá? Seu raciocínio lógico e sequencial evoluíram e percebo o mais seguro com o mundo dos números, mas ele prefere as letras. É muito criativo e expansivo em classe. Criou belos desenhos que sempre fez questão de compartilhar com a turma. É um leitor voraz e isso facilmente percebido nas suas redações autorais, que são bem construídas e com raros erros de escrita, apesar dele manifestar resistência para suas próprias criações. Tinha uma questão de autoestima, de aceitação das suas habilidades, né? Gosta muito de ler, mas ainda tem preguiça de escrever e desenvolver as suas ideias. Pude perceber seu desenvolvimento nos desenhos, nas molduras, na organização e limpeza do caderno ao longo de todo o segundo semestre. Aí tem não sei se vocês, vou pontuar para vocês prestarem atenção nisso. É um parágrafo falando de várias qualidades da criança, mas trazendo também para a roda, trazendo para o relatório, né? Os desafios, não só o que é legal, não só o que é bonito, tá? E depois, continuo. Parece ter conquistado serenidade e maturidade emocional para lidar com imprevistos e principalmente com limites. Quando fica frustrado ou triste com algum resultado ou situação, se fecha, demora algum tempo para conseguir sair desse ponto de desafio. Pode ser explosivo, falar palavras inapropriadas e querer se isolar.
Oi, Cris, travou aí para você também? Travou. Ah, tá bom. Tudo bem? Bem, você. Tudo jóia. Tá bom. Você continua na pós? Não, Lá na estágio? eu Não? precisei travar. Trancar. Ah, não. Será que ela volta? Tá, sei. Vou aguardar. Esperar mais um instantinho. Tá bom. Oiê, desculpa, não sei o que aconteceu. Caiu a minha internet. Voltei, Cris. Eu não sei cortar esse pedaço depois, tá, gente? Então vai ficar esse buraco aí na gravação, porque graças a Deus ele pelo menos não interrompeu a gravação. Deixa eu só voltar aqui para o relatório. Eu não sei exatamente onde eu parei, e como o buraco foi grande, talvez vocês também não lembrem, né? Eu estava. Bom, são 3 parágrafos descrevendo bem detalhadamente, assim, características visíveis da criança, que eu estava lendo para vocês terem uma referência, tá?
Então eu vou voltar só um pouquinho, porque eu não sei exatamente onde vocês pararam. Eu estava falando que ele podia ser bem explosivo, usar muitos palavrões dentro da sala de aula, que dificilmente nesses momentos ele aceitava ajuda. E comuniquei à família que isso acontecia assim semanalmente, né, durante muito tempo até ele entrar, sabe? Apesar de sentir que gosta da professora e me reconhecer como sua autoridade amada, oferece muita resistência às minhas dicas, às minhas sugestões e principalmente aos meus limites. Mas, em geral, é participativo e criativo. Apresenta boa capacidade de acompanhar as ideias, seu raciocínio é claro e organizado. É participativo, gosta de compartilhar seus pensamentos, se interessa pelos assuntos dos amigos, consegue se concentrar e dedicar nas tarefas, mas gosta de fazer as coisas do seu jeito, mesmo que isso por vezes não combine com o que está sendo feito pela turma. Aprecia se envolver com as pessoas, elementos e conteúdos da classe. Relaciona-se bem com todas as crianças, mas prefere os meninos. E pode ser bastante implicante com as meninas, especialmente com a Letícia. A família sabia disso, mas eu fiz questão de colocar no relatório, porque numa escola rural, pequena, onde a comunidade escolar estava sempre muito junto, né, era um contexto, né, eu acho importante destacar isso, a família já tinha lidado com 1000 zicas entre os dois, né? Então, se não aparecesse no relatório, ia ser até um pouco estranho, ia parecer que eu não estava reparando numa coisa bem óbvia, assim. Reconhece com facilidade conflitos, desentendimentos, mesmo que esteja envolvido neles. Costuma se envolver em situações moralmente comprometidas ou questionáveis. Consegue reconhecer quando está errado, mas geralmente precisa de bastante tempo para se desculpar ou resolver. É criativo, é bem disposto nas brincadeiras, fica chateado e frustrado quando a professora ou algum amigo chama sua atenção, mas costuma reconhecer quando está errado. Trouxe esse texto todo para vocês, está dividido em mais ou menos 4 parágrafos, para vocês entenderem aquela minha primeira fala, que era: é importante trazer as características das crianças, mesmo quando a criança apresenta muitos desafios, a gente vai tentar o tempo todo fazer esse balanço. Eu trago uma coisa que é desafiadora, uma coisa que a gente sabe que ele precisa lapidar, mas eu, ao mesmo tempo, não me antipatizo com essa criança. Eu consigo ainda assim reconhecer muitas coisas legais que ela faz, muitas coisas interessantes que ela contribui para a turma. Eu fico o tempo todo nesse, né, na construção desse documento, dosando essas informações para que a família consiga se sentir motivada a ler, né? Eu não posso chegar e só bombardear a família com um monte de desafios que a criança tem, um monte de coisa, né? Eu tenho que o tempo todo ficar construindo, costurando esse documento da melhor forma, usando as melhores palavras, trazendo a verdade, né? Mas é muito importante a gente meditar sobre a criança antes de fazer o seu relatório, juntar, reunir todas essas nossas anotações. E se for uma criança que provoca a gente, porque tem criança que provoca, né, gente? Que parece que tira a gente um pouco do centro. Nesses casos, sabe, dá uma caminhada antes, dá uma refletida, usa as tuas próprias estratégias como educador, Valda, que com certeza vocês têm várias, para se limpar um pouco, para acalmar o seu corpo astral, para fazer aquilo da forma mais neutra, mais limpa, pensando que isso é um documento importante, que é um documento oficial, né? E que é um documento que a família geralmente leva muito a sério. Então, que tudo que a gente colocar ali vai ser levado, né, para um lugar assim de credibilidade, de peso para a família. Então, é muita responsabilidade o que a gente coloca ali,
né? A gente não perder tempo com ninharia. Coloca ali o que realmente é importante, o que realmente fazia diferença no convívio com essa criança, que pode contribuir para essa família ficar mais atenta, para ajudar essa criança a melhorar, né? Tá. Depois dessa parte, onde eu falava, né, de qualidades, de características, do que precisava melhorar, de uma forma geral, né, como se relacionava com os amigos, como se relaciona com a prof, ver que eu comecei do jeitinho que ele chega na aula e fui indo, falando de tudo, né, de como se relacionava com os conteúdos, o que ele prefere, tá? Então, uma coisa bem aprofundada. Depois a gente entra em cada uma das matérias. E aí, matemática. A gente começa o ano vendo tal coisa, o objetivo era tal, né? Como a criança se relaciona com as épocas de matemática, com os exercícios propostos, com os deveres de casa, com os seus materiais durante a aula, né? Com os materiais que vão para casa e precisam voltar para a escola. Se a criança manifesta uma vontade de participar, se você sente que ela se envolve com os conteúdos, se você sente que ela ainda está meio perdida, porque no primeiro ano ainda vai ter isso, né? Às vezes a criança ainda está meio voando, assim. A gente descreve um pouquinho das épocas também. No primeiro ano pode ser bem interessante a gente contar para. É óbvio que a gente já contou, né? Em reuniões de turma. Porque a gente fica dando uma época de matemática, uma época de letras, uma época de matemática, uma época de letras. Mas eu sinto que o relatório, como é um documento oficial, é uma oportunidade para a gente explicar determinadas coisas. Vai que a família não foi naquela reunião, vai que ela não entendeu isso direito, vai que ela esqueceu, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem de contar por que a gente faz esse ritmo, por que ele é importante, né? Só para as famílias se sentirem seguras, tá? E aí a gente vai fazer isso para matemática, a gente vai fazer isso para a língua materna. No primeiro ano a gente vai ficar só nessas duas, né? Mas a gente ainda poderia fazer depois em relação a. E eu fazia também, ó, aquarela, desenho de formas, desenho dirigido, trabalhos manuais, música, o brincar fora, como a criança, né, se desenvolveu corporalmente, como ela se relacionava com o ambiente externo, com as outras professoras, se ele interagia com outras professoras ou com outras crianças, atividades de educação física, né? Eu passava por isso que fica grande, sabe, Cris? Porque eu vou. E por isso também que quando a gente faz o primeiro, os outros vão muito mais rápido. Porque o primeiro que a gente vai demorar, esmiuçando tudo isso. Depois a gente vai cortar e colar. Porque dentro de cada uma dessas estruturas tem uma parte que é explicando o ritmo, explicando o que aconteceu, explicando as épocas, que é igual para todas as crianças. Aí depois a criança então, se você já tem todo aquele esqueletinho, você não se perde, né? Você já vai criando uma estrutura mesmo de relatório bem completa que gera, né, uma confiança, uma seriedade. Nossa, olha que professora dedicada. Nossa, 7 páginas de relatório para cada criança. Porque é isso, é um detalhamento do que aconteceu, de como a criança se desenvolveu, do que estava acontecendo, do porquê das coisas, tá? E aí, no final de tudo, eu colocava assim: por todas as conquistas e realizações, aí eu colocava o nome da criança, está apto a seguir para tananana, nesse caso, o segundo ano. Agradeço a confiança e parceria da família na nossa caminhada. Foi uma honra cuidar dessa querida criança. Com carinho, professora Laida. Então, tinha esse fechamento também, só para vocês saberem, porque às vezes a gente fica meio confuso, né, gente? Ai, mas a Laida me contou tudo para começar, mas como é que termina?
Eu acho legal, sabe? Contar que a criança está apta. Bom, do primeiro para o segundo a gente nunca vai dizer que não, né? Porque a gente sabe que o processo de alfabetização é até o terceiro ano. Mas já aconteceu de eu falar para as famílias, de prepará-las, de ter uma boa conversa e de o relatório comunicar isso também, que eu achava que seria interessante, seria produtivo, seria emocionalmente fortalecedor, seria. Eu usei vários para falar que a criança deveria repetir o ano. Não devia ir para o Fundamental 2. Já aconteceu com 2 crianças minhas. De precisar ficar mais um pouco. As famílias estavam de acordo, eu não dei um susto com o relatório nelas, né? Porque eu já tinha chamado para conversar, já tinha mostrado os cadernos, né? Enfim, não era uma coisa assim, ai, chega com esse relatório e a pessoa leva um susto falando que eu reprovei o filho, né? Não é uma escola Waldorf, eu acho que a gente pode aproveitar que tem uma comunicação, que tem reunião, e não assustar as crianças com o relatório, mas o relatório precisa combinar com o que está sendo dito, né? Muito bem, então, vocês têm alguma dúvida, Fê, Cris? Tá tudo bem? Posso passar para outro ponto? Bom, a outra coisa que acontece no final do primeiro ano, quando a gente confecciona esse relatório, né, é a gente presentear as crianças com um verso de boletim. Gente, isso é muito particular. Muito, muito, muito. Se tem uma coisa que dificilmente, a gente já sabe que tem um monte de coisa, né? A gente reforça isso o tempo todo. Não tem receita de bolo, não tem receita de bolo. A gente já tá careca de saber que não tem receita de bolo. Mas eu sinto que com o verso de boletim, isso é muito óbvio. E por a gente ter às vezes, pouco apoio para isso, né? A gente não tem um módulo no seminário para falar disso, a gente dificilmente encontra oficinas metodológicos falando disso. E aí, às vezes, a gente entra num lugar muito desafiador que é, gente, eu preciso agora plasmar uma coisa que é muito importante, que é terapêutica, que isso e que aquilo, e que eu não faço a menor ideia de como faz. Eu não tenho referência de nenhum professor, porque todo mundo guarda 7 chaves os seus relatórios, né, os seus versos de boletim. E aí a gente fica tipo, meu Deus, eu não faço nem, eu não sei nem se o meu tá certo, se tá errado, se tá bom, se tá ruim, se vai. A gente fica muito no escuro, né? Então, eu trouxe só um verso, só para mostrar para vocês uma possibilidade, né? Inspirá-las assim para um caminho. Só que esse verso é de uma criança específica, que era uma aluna, né? Que passou todos os seus primeiros 5 anos com a Prof. Ládia, que agora já tem 15 anos, né? Então, assim, é só uma inspiração mesmo, sabe? Então, só para vocês saírem um pouco desse lugar de escuridão, eu acho. Essa menina, eu vou trazer só um pouco para vocês entenderem o verso, quando eu trouxer o verso, né? É uma menina muito participativa, muito comunicativa, que faz tudo com muito esmero, que faz tudo com muita qualidade, que desenhava assim um absurdo, sabe? O jeitinho que ela fazia as coisas, a concentração, a memória muito boa, ela lembrava, sabe? Vamos lembrar o que aconteceu ontem. Ela era sempre uma das que levantava a mão, sabe? Lembrava das coisas, do desenrolar das coisas. Participativa, amorosa com os amigos. Ela tinha as suas predileções, né? Mas ela tratava todo mundo muito bem cuidada. Logo no primeiro ano, os pais me contaram na primeira conversa que eles tinham se separado e eles continuaram morando na mesma cidade
praticamente na mesma casa, porque era um morava embaixo, o outro morava em cima. Então, era um movimento de tudo por ela, sabe? Muito bem cuidada, muito protegida. E aí, era uma criança, né, que se desenvolvia com todo o seu potencial. Ela tinha desafios? Tinha e ainda tem, claro, né? Mas era uma criança, enfim, que né, que estava se desenvolvendo muito bem, que mergulhava nos conteúdos, que dava o seu melhor. E com o temperamento ela não era uma criança doce, leve, delicada. Ela era bem intensa, sabe? Ela nasceu no dia de Marte, ela tinha uma coisa de ser muito proativa, sabe, de ter até um tônus muscular, assim, de gostar de mexer as coisas, de tirar as coisas do lugar, de ajudar, de contribuir, de fazer, né? Ela não era porque às vezes quando eu descrevo ela pode ficar parecendo que era muito delicada e muito fofa e muito meiga, e não, ela era bem yang, sabe? Bem ativa por exemplo, no segundo ano, quando a gente idealizou escolhemos a peça do Senhor do Tempo para apresentar, as meninas prontamente, eu vou querer, né, ser um personagem feminino, eu vou querer, eu quero ser a Rainha Vênus, eu quero ser a Rainha Lua. Ela virou e falou assim, eu quero ser o Senhor do Tempo. Sabe? Uma coisa bem assim, né? Proativa, assim, não, eu quero o personagem principal, sabe? Uma coisa assim. E aí, os meus versos de primeiro ano, eles são curtos, eles não são muito longos, eles são bastante melódicos. Eu tive uma preocupação deles terem algum tipo de... Eles não são rimados, mas dá para perceber que tem uma costura ali com as palavras para aquela melodia ficar presa na gente, sabe? Para a gente decorar ele fácil. É para uma criança pequena, tá? E uma cadência, talvez, não sei se é exatamente essa palavra, mas tem um pulso por trás do verso que me remetia um pouco à criança. Então a Marina, ela tinha essa coisa forte, sabe? Tum, 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 sabe? Uma coisa bem bem, vamos lá e tum, tum, tum. Sabe? Ela tinha uma coisa assim, ela não era lá, sabe? Tem um outro que eu posso ler um outro de uma menininha assim, só para vocês terem uma referência de, nossa, que leve, que fluido, que cadência diferente, tá? Então, ficou assim o dela. Sempre em frente, firme e forte, vou seguindo o meu norte, a bondade, a beleza, o amor à natureza. Cada passo que é bem dado vai tornando revelado meu futuro estrelado. Sabe, tem uma... E aí, agora vamos só destrinchar um pouco os elementos. Tem uma coisa de ritmo marcado, né? É uma menininha que me passava uma vibe meio... Cara, se eu der uma cordinha, ela é um... Eu preciso, como professor de classe na construção dos meus versos, associar as minhas crianças a imagens. Que imagem é essa que mora ali naquela criança que eu posso ir lapidando e trazendo para esse verso, me inspirar, né? Para mim estava muito claro esse futuro estrelado dela, né? Tudo é muito bem costurado, tudo é muito bem cuidado, tudo é muito brilhante. Então, tem um prenúncio né, de uma vida feliz, de uma vida vitoriosa, Ela me passava essa vibe, assim. Tinha muito forte essa coisa de um norte, sabe? Como eu via ela como uma pequena guerreira, uma soldadinha, indo direto para né, pro bom, pro belo, esse cuidado com a natureza, esse olhar atento, um olhar de reverência para a natureza, sabe? Várias vezes, apesar de ser super yang, ela chegava, né, às vezes no seu jeito de ser, ela era muito feminina também,
gostava, sabe, de se arrumar e tal. E muitas vezes ela me presenteava com flores que ela tinha encontrado no caminho de casa. Então ela estava acordada para o ambiente, ela estava acordada para a natureza, né? O que era o norte dessa criança? Para onde ela está pulsando? Para onde ela está indicando? Essa seta, né? Então tem uma coisa firme, forte, várias palavras do verso estavam soltas antes. É isso que eu quero chegar. Então, eu ficava meditando naquela criança, né? O que vem quando eu penso nessa criança? Né? Passos firmes, passos retos, a bondade, a beleza das coisas que ela faz, que ela se dedica, né? Essa relação com a natureza, esse futuro tão promissor, tão bem cuidado, tão brilhante. Isso tudo era uma chuva de ideias que eu ia anotando, de repente, blum, o verbo chega, tá? E não precisa ser gigante, porque senão a gente fica numa paranoia de, não, mas tá muito pequeno, não, tá muito simples. É muito delicada esse presente, ele é muito delicado, ele é muito da nossa alma para as crianças, sabe? Ele precisa ser feito com responsabilidade, com seriedade, mas eu acho que ele é uma oportunidade para a gente estar lapidando muito a nossa intuição, né? Um nosso olhar mais refinado, mais profundo para a criança, né? Enfim, só para vocês terem uma referência. Eu nunca fiz, gente, um encontro de partilha de versos, de construir os versos junto. Eu nunca participei de uma coisa assim, né? Mas para quem está aqui na roda, para quem está assistindo a gravação, Laida, por favor, vamos fazer um encontro onde cada um traz os seus versos, né? A gente se dedica, você conte se você acha que precisa cortar uma parte, se tem alguma coisa que está esquisita. A gente pode pensar nisso, tá? Eu acho que se vocês se sentirem seguros, eu sinto que o apoio pedagógico que a gente construiu esse ano também não era uma coisa antiga para mim, né? Era uma coisa nova, né? Eu tô num momento de estar super reinventando, né? Querendo me manter ainda muito conectada com a pedagogia Waldorf. Já são 4 anos fora da escola e como eu já imaginava, já tenho um chamado forte para voltar. Então eu sinto que em algum momento, em breve, eu devo voltar para a classe, porque a iniciativa que eu fiz com a minha irmã, que ainda é um jardim de infância, já chegou naquele momento que tem várias crianças precisando de um primeiro ano e para vingar tem que expandir, tem que crescer, né? E poxa, eu tenho a Cecília agora que é o meu maior motivador para que se torne uma escola para ela, né? Então, eu sinto que essa história de ficar bem faceira fora de classe tá com os dias contados. Mas se vocês precisarem, era só isso que eu queria contar para vocês. Assim, vocês sentirem que precisam, a gente vai lapidando esse encontro. Talvez a gente tenha que pensar num outro formato, todo mundo se organizar para estar junto, né? Porque talvez faça muito pouco sentido você assistir a gravação desse encontro, né? Acho que vai ser produtivo se todo mundo entrar nesse encontro, participar e talvez nem gravar, para vocês também não ficarem tipo, nossa, mas onde é que vai parar esse meu verso, né? Se sentirem expostos, plasmando isso pela primeira vez, né? Então a gente pode combinar isso. Olha, vai ser um encontro. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chegou. Não vamos gravar. E é isso, a vida, tá? Muito bem. Por último, mas não menos importante, a Fê me mandou uma mensagem essa semana falando do plano para o segundo ano. Né, o planejamento do segundo ano, o que vai acontecer. Então, Fê, se você puder falar, se você quiser contribuir com isso, assim, o que eu pensei era só contar para vocês o que é o segundo ano, que épocas que existem, mas eu não sei se é exatamente isso que você estava querendo. Então,
a gente pode ir lapidando essa demanda aí, tá? E o que eu acho que é o mais importante é qual é a minha expectativa dessa turma quando a gente chega no segundo ano? Né? O que eu devia estar esperando dessas crianças no segundo ano, mais ou menos, sabe? Que crianças que eu estou recebendo agora? O que diferencia desse primeiro ano? Isso são elementos interessantes para a gente meditar, para a gente observar, tá? Bom, no mundo da matemática, o segundo ano a gente chama de o ano da tabuada, né? Então, é, é claro que as crianças já deveriam ter muita intimidade com todos os gnomos ou todos os. Né, a imagem que a gente usou para as operações não importa, mas as crianças deviam estar bem íntimas de todas as operações. Mas, né, eu não chego e apresento a multiplicação para ela no segundo ano, mas no segundo ano eu apresento a tabuada. E eu nem preciso contar para ela que tem esse nome, mas a gente vai trabalhar muito esse ritmo das tabuadas, esse ritmo desses pulinhos, né? Tem várias imagens super legais para a gente trabalhar, tem a estrela, né? Que tem aquele ritmo, a gente cria ou usa ou se inspira em uma música popular para cada tabuada, né? Para essa tabuada ficar bem dentro, assim, musicalmente. E por que a maioria dos professores faz isso? Gente, a matemática e a música são irmãs. Elas vêm da mesma estrela, né? Então, é natural que a gente use muito a música nas temporadas de matemática. A gente vai apresentar as tabuadas geralmente até o 12, porque é interessante que as crianças entendam que as tabuadas são infinitas. Se a gente para no 10, como no mundo tradicional, muitas vezes as crianças ficam com uma imagem equivocada de só tem a tabuada do 10, até a tabuada do 10, né? E quando a gente apresenta uma tabuada também, a gente vai até o 12. A gente não para no 10, a gente vai até o 12. Mas é um ano também que a gente vai explorar muito as contas. Elas ainda são deitadinhas, as contas só ficam armadas no terceiro ano, tá? Mas a gente vai pegar firme com as crianças nas contas. A flor da tabuada é uma estratégia muito interessante para a gente praticar e para as crianças entenderem que os gnomos ou os duendes ou as crianças das operações andam sempre juntas, né? Então isso é muito legal, assim. Eu posso apresentar a flor para vocês depois com calma, tá? Mas a gente usa os pulinhos, a gente usa a estrela, a gente usa um monte de artifícios para a criança entrar mesmo nesse mundo da tabuada. Esse é o carro-chefe da matemática. No mundo das letras, a gente vai explorar, a gente vai apresentar as letras minúsculas, a gente vai escrever textos agora, né? A gente vai sair desse lugar das frases só, vai começar a escrever pequenos textos. E aí os carros-chefes são a nossa primeira temporada de ciências, que é a gotinha d'água, o ciclo da água, né? O Senhor do Tempo, onde a gente apresenta o tempo, a relação com o tempo. A gente começa lá nas 4 estações, depois os 12 meses, depois a gente vai para semanas, os regentes de cada dia da semana, até chegar no dia e na noite, e aí a gente apresenta para as crianças o relógio. Geralmente se faz isso em 2 épocas, tá? Uma época que é mais de letras e uma época que é mais de matemática. Essa época mais de matemática é interessante que surge no nosso planejamento depois que a gente já apresentou a tabuada do 5, porque o relógio tem tudo a ver com a tabuada do 5, né? Então a gente precisa ter já apresentado a tabuada do 5 para apresentar para entrar na segunda época de Senhor do Tempo. O alimento anímico das crianças de segundo ano são as fábulas, porque elas começam a perceber que mora dentro delas e dentro dos seres humanos um comportamento de bichinho, né? Elas começam a perceber qualidades boas e ruins que moram em nós, que tem muito a ver com o nosso corpo astral, que tem muito a ver com esse nosso lado mais
bicho. E aí, quando a gente conta uma fábula para ela fica, nossa, ela se reconhece naqueles bichinhos, ou ela reconhece uma situação, ou ela reconhece um colega, né, ou uma história que ela se envolveu. Ela vai começando a decodificar o mundo através daqueles exemplos. Mas é muito interessante a gente perceber que a gente, com as fábulas, a gente está contando para as crianças: olha, eu reconheço que mora um bichinho em ti, eu reconheço que mora um bichinho em mim. Mas esse bichinho é só parte da gente, né? A gente precisa estar até o final do ano fazendo uma época maravilhosa de santos, para as crianças perceberem que a gente não vai se acomodar nesse lugar de eu reconheço que somos bichinhos. Não, a gente é mais, a gente é ser humano. Né? Quem são os seres humanos dignos de serem imitados, de serem reverenciados? Aonde a gente quer chegar? Por isso que geralmente a gente apresenta as histórias de São Francisco, né? Que é um mestre que tem esse comportamento assim muito atípico, né? De não julgamento, de humildade, de bom coração e de relação com a natureza, de devoção espiritual. Mas a gente pode trazer outros santos também. E é muito legal quando a gente também escolhe alguma mulher para trazer como referência, tá? Isso é uma escolha muito pessoal nossa. Acho que a gente não precisa só seguir a cartilha. Não estou dizendo para não fazer São Francisco. Eu estou dizendo que a gente não precisa só ficar no São Francisco se a gente sentir, né? Eu sempre tive uma relação muito forte com João, com São João, com a época de São João, com a história de São João, com as mensagens, com o Evangelho de João, meu primeiro filho, João Moreno, né? Então eu não podia deixar de falar de João. Então eu fui lá, né, desde o primeiro momento que Maria encontra com Isabel e as duas estão grávidas e eles se reconhecem dentro da barriga e as duas sentem que as barrigas começam a mexer muito, né? E aí depois que ele é responsável pelo batismo de Jesus, é ele que abre os caminhos de Cristo, né? É isso, João quer dizer aquele que abre os caminhos, aquele que abre os caminhos do Mestre. Então, eu falei muito de João, a gente desenhou João, e, enfim, só para vocês saberem que a gente pode trazer outras coisas que combinem com a gente, tá? Será que eu esqueci alguma coisa? Tem muito prof também que faz esse caminho que é super bacana tem uma indicação de horta, pomar e jardim, ou as 4 árvores, uma indicação da Ruth Salles, né? Que é muito bonita. Que é uma outra forma também da gente trabalhar os temperamentos, mas tem muitos professores que aproveitam essa imagem das plantas, da estrutura da planta, né? A raiz, o caule, a flor, para a gente trazer como uma imagem, uma inspiração para as crianças para a letra minúscula. Então, eu fiz uma coisa com a minha turma que foi super legal, foi super difícil para mim de fazer, mas eu adorei fazer, que eu apresentei todas as letras minúsculas com flores. Eu fiz uma coletânea de todas as flores e a gente desenhava a flor bem bonita na lousa, fazia a mamãe e fazia a filhinha e escrevia o nome daquela flor no caderno. E aí depois eu fiz uma cartolina bem grandona com todas as flores e botei do lado da lousa para as crianças que às vezes esqueciam a forma da letra minúscula poderem ter ali como uma referência. E foi muito legal essa pesquisa que a gente fez, os desenhos ficaram lindos, o caderno ficou super bonitinho. E eu já vi prof falando lá no grupo de 2º ano que fez isso com plantas medicinais. Achei a ideia super fofa também, porque aí ainda dá para já puxar esse hábito do plantio, da jardinagem, já ir preparando um pouco o terreno para o 3º ano, que é um ano que a gente bota muito a mão na terra. Isso não chegar de supetão só lá no 3º, a gente já ir trazendo isso um pouco no 2º. Acho que é uma ideia muito bacana. Eu acho que eu passei por tudo, só para vocês já terem um panorama de 2º ano.
Mas também podemos pensar em um encontro, eu não sei como é que vocês estão se organizando com metodológico, presencial, metodológico online, mas se vocês sentirem que no apoio pedagógico pode ter um encontro bem focado no segundo ano, de preparação para as férias, a gente pode tentar encaixar também. Tá bom? Beleza. Acho que passamos por tudo. Que bom que você ficou. Senão eu ia estar aqui sozinha. Eu vou interromper a gravação. Se vocês precisarem de ajuda, me chamem, tá bom? E a gente se encontra agora. Deixa eu ver qual é o dia. Tem umas profs me falando que estão bem perdidas com o ritmo dos encontros. Então, eu vou ver direitinho aqui. Qual é o próximo dia? Agora a gente se encontra dia 29 de outubro. Antes de fechar o mês, a gente ainda tem um encontro, tá bom? Beijo!